futuro. Bom, vou começar aqui com um breve comentário internacional, né? Quando houve a eleição nos Estados Unidos, nós falamos que a vitória do Partido Democrata norte-americano, Joe Biden, ela iria levar o mundo à beira de uma guerra generalizada. Né? Naquele momento, né, porque a gente ouviu da esquerda, porque a esquerda sempre está ensinando o PCO as coisas importantes da política. A pena que, quando o tempo passa um pouquinho, ninguém se lembra do que eles ensinaram na semana anterior. Né? Então vamos recordar aqui essa lição que nós recebemos da esquerda. Que a gente tinha que apoiar o Biden porque o Trump era um grande perigo para a humanidade. Né? Agora, o Trump não fez nada nem parecido com o que está acontecendo atualmente no governo norte-americano. Primeiro, eles provocaram o conflito na Ucrânia, né? Por sorte, eles foram derrotados no Afeganistão. Isso daí, o Talibã prestou um serviço ao mundo, né? Tá certo que uma parte da esquerda aqui não acredita nisso porque o Talibã é um grupo religioso, fundamentalista islâmico. Então, como eles não concordam com as ideias religiosas do Talibã, eles não acham que é um progresso a vitória do Talibã sobre os Estados Unidos. Isso significaria, na realidade, que nós nunca poderíamos ter apoiado nenhuma derrota do imperialismo e do colonialismo no mundo até hoje. Porque as pessoas puras que defendem todas as coisas boas no mundo não estão presentes. É a exceção da exceção. Né? Talvez a gente pudesse dizer, mas eu não sei se a esquerda brasileira concordaria com isso, que na Revolução Russa daria para apoiar, né, a luta do Exército Vermelho contra os exércitos imperialistas, mas o resto não daria para apoiar nada. Nada de nada de nada. E quando eu digo nada de nada de nada, eu quero dizer literalmente nada de nada de nada. Primeiro porque na China o partido era stalinista. Então, não dá para dizer que o stalinismo é uma coisa boa. A ideologia deles, né, vagamente falando, né, era uma ideologia pró-stalinista, digamos assim. No Vietnã, idem. Em Cuba, o pessoal, né, não era a favor, por exemplo, dos direitos dos homossexuais. Todo mundo sabe disso daí. Então também não foi uma boa vitória. Melhor seria que se o Batista tivesse ficado lá. Se a gente for pegar uma por uma das derrotas do imperialismo, todas foram ruins. Em geral, as lutas contra o imperialismo foram ruins. Por exemplo, a libertação da Irlanda foi uma coisa péssima. Porque os irlandeses que derrotaram o imperialismo britânico, eles eram ultracatólicos. São até hoje ultracatólicos. Sem falar, né, que esses irlandeses, que a gente nunca poderia ter apoiado, na Segunda Guerra Mundial eles apoiaram a Alemanha nazista. Então não foi uma vitória, foi uma derrota. A separação da Irlanda foi uma derrota. Tomado pela ideologia, né, todas as vezes que o imperialismo foi derrotado, na verdade, foi uma derrota para toda a humanidade. Né? É assim que eles interpretam, por exemplo, a questão do Afeganistão. Os ingleses foram 2 vezes derrotados no Afeganistão, basicamente pelas mesmas pessoas que derrotaram agora os norte-americanos. Então também foi ruim. Os ingleses deveriam ter tomado conta do Afeganistão. E assim vai. Índia. O que vocês pensarem é tudo ruim, porque a ideologia nunca foi boa, no sentido que eles querem dar de boa ideologia. Então, mas nós dizemos o seguinte, que independentemente da ideologia, o fato dos norte-americanos terem sido derrotados no Afeganistão foi uma coisa muito positiva. Né?
permitiu, me parece mais ou menos evidente, que os russos freassem a operação de militarização total da Ucrânia contra a Rússia, levada adiante pela OTAN. E agora, né, depois desse conflito que nós estamos assistindo na Ucrânia, provocado diretamente pelo imperialismo, em particular pelo imperialismo norte-americano, nós estamos vendo outra crise gigantesca, que é o caso da China com Taiwan. Já estou até vendo, né? Infelizmente, a gente tem que esperar pelo pior. Uma boa parte da chamada esquerda brasileira apoiando novamente os Estados Unidos no caso da China. Qual que vai ser o pretexto? Taiwan precisa ser autodeterminado. Autodeterminação de Taiwan. Os chineses não aceitam isso daí porque, segundo eles, né, Taiwan, a ilha de Formosa, é parte da China. Foi parte da China por, sei lá, 1000 anos, mais ou menos. Quem que tornou o país separado da China? O carrasco do povo chinês, Chiang Kai-shek. Quando ele foi derrotado na Guerra Civil Chinesa, né, na Revolução Chinesa de 1949, os norte-americanos organizaram o traslado de uma parte das tropas, do que sobrou das tropas do Chiang Kai-shek, para Formosa. E aí ele estabeleceu uma ditadura duríssima contra a população. Hoje no jornal eu vi que o jornal falava Taiwan, país democrático. Faça meu favor. Nunca foi nada nem parecido com isso. Taiwan é parte da China. Os chineses estão absolutamente corretos em falar isso daí, né? E nós podemos dizer que a China tem procurado resolver o problema por meios diplomáticos, né? Convencer o governo de Taiwan a se integrar à China sem que haja a necessidade de recorrer à força. Bom, a tensão está escalando lá, né? Os norte-americanos estão jogando uma partida muito complexa e extremamente arriscada, que é a seguinte: se os chineses tomarem Taiwan, é mais uma derrota muito significativa do imperialismo no tabuleiro político mundial. Vai aumentar a força dos chineses, né, naquela região, em detrimento do imperialismo. O imperialismo, logicamente, que se prepara para um enfrentamento militar, que é muito complexo com a China, né, da população chinesa. Os chineses, se eles tivessem tomado a decisão de ocupar Taiwan, isso teria sido um passeio, né? Porque Taiwan tem 24 milhões de habitantes. Está ali na fronteira, digamos assim. Está ali diretamente quase que na costa chinesa. Então, não haveria problema nenhum. Como o imperialismo está procurando, né, criar as condições para um enfrentamento militar de Taiwan com os chineses estão cada vez mais tensos. É isso que está acontecendo. A mesma coisa que aconteceu na Ucrânia, né? Essa semana, né, a presidenta aí do Congresso Nacional, do Congresso de Deputados norte-americano, Nancy Pelosi, decidiu fazer uma visita a Taiwan, que é uma provocação contra os chineses. E os chineses que estão fazendo manobras militares na área falaram que isso aí é totalmente inadmissível, né? É uma provocação, não há dúvida nenhuma disso, né? Logicamente que a imprensa vai apresentar que os chineses são malvados, não querem deixar a Nancy Pelosi, né, conferenciar lá com o pessoal de Taiwan. Mas que eles estão criando um novo caso, né, uma nova, como se diz, guerra por procuração, não há dúvida nenhuma. Aí o que eles vão fazer? Eles vão usar, como eles fizeram na Ucrânia, né, vão usar a população
como bucha de canhão para criar uma crise grande com os chineses. Tá? Vão transformar uma coisa que poderia ser resolvida com uma certa facilidade numa crise igual à da Ucrânia. Tá? E isso daí é a maneira como o imperialismo tem lidado com as crises internacionais. Como ele não pode nem invadir a Rússia diretamente, nem invadir a China, ele tem dificuldade numa série de cenários aí de enfrentar militarmente esses países, nesse momento, ele procura procura impulsionar guerras de desgaste. Né? Guerras de desgaste cujo objetivo fundamental não é nem tanto, né, o desgaste material e econômico, embora isso aí seja um dos objetivos. O objetivo é a propaganda, é aliciar, né, essas pessoas que são capazes de acreditar em qualquer lorota e apoiar o imperialismo, né? Como a gente viu no Brasil. No Brasil tem todo um setor da esquerda, bom, não vamos falar do PSDB, do PMDB e tal, que apoiaram entusiasticamente a Ucrânia contra os russos, né? Mas até uma parte da esquerda que, né, se apoderou do pretexto para defender a democracia, defender a autodeterminação da Ucrânia. Que é uma bobagem, porque a autodeterminação da Ucrânia não está em questão, né? Nem toda guerra que acontece é uma supressão de autodeterminação. A supressão da autodeterminação viria pelo fato de que você anexa o território que você invadiu. Se você não anexar, né, não há problema de autodeterminação. Quer dizer, é uma operação em grande medida propagandista para indispor, né, a classe média, essa classe média bem pensante dos países imperialistas, né, e uma parcela dessa classe média bem pensante dos países colonizados, né, semicoloniais, como a classe média brasileira de direita e de esquerda. Eles vão criando assim um clima, né, em que a defesa da democracia no mundo vai justificar qualquer coisa que eles decidirem fazer. Vai justificar os piores horrores, né?